Olá, seja muito bem-vindo ao canal do NUSP, Núcleo de Saúde e Práticas Integrativas, um movimento voluntário e colaborativo que tem por missão levar para você conhecimentos de qualidade, as bases científicas que sustentam, que dão suporte às práticas integrativas, unindo você, conectando você com profissionais incríveis. Eu sou Ana Monteiro, advogada e terapeuta neurobiológica vibracional, trabalho com essa base científica muito forte no paradigma quântico, neurociência, epigenética. E hoje nós vamos conversar, eu vou conversar aqui com você e com o Dr. Miguel Galli. Dr. Miguel Galli, que é biomédico integrativo, iridologista, palestrante e divulgador científico da biologia quântica. Ele se afina com a gente aqui nessa intenção de divulgar cientificamente esse conhecimento. Ele também é habilitado pela Unesp e pela Política Nacional de Combate às Drogas para atendimentos terapêuticos em comunidades no território nacional, portanto no Brasil inteiro. Tem extensão universitária em liderança, finanças, inteligência emocional e pessoal. É colunista de um jornal impresso, onde ele tem uma coluna chamada Física Quântica, em Ribeirão Preto. Também é apresentador de um programa de televisão, cujo nome, o nome do programa que ele apresenta é Momento Quântico. Então você vê que é uma pessoa que está totalmente integrada com essa questão, com esse paradigma, com a divulgação do paradigma quântico. E também ele é integrante como terapeuta do projeto Ação Cidadania pela Prefeitura de Ribeirão Preto. Todo mundo conhece esse homem, Ribeirão Preto, né? Pelo amor de Deus. Especialista em moduladores, biofatores e frequências específicas de órgãos e sistemas humanos. Um conhecimento vasto que ele vai dividir um pouquinho só hoje aqui com a gente, mas Dr. Miguel Galli é nosso parceiro aqui do NUSP e vamos começar a trazer mais vezes ele aqui para falar sobre essas questões. Então vamos chamar o Dr. Miguel Galli para esse encontro. Tá bom? Certo. Vamos começar, Dr. Miguel. Eu falei aqui, o seu currículo é extenso, eu não sei se eu estava aí ouvindo já quando eu estava falando. Estava ouvindo. Tava. Acrescentar alguma coisa que eu tenha pulado, alguma coisa que é importante as pessoas saberem, fique à vontade. Não, na realidade, você foi bem sucinta e eu trabalho com terapias integrativas já há 15 anos e eu sempre senti uma carência muito grande de parceiros que tivessem uma ânsia e uma necessidade de agregar ciência, conhecimento factível, agregar as terapias integrativas. Então, eu sou muito grato por encontrar vocês lá na Expo Quantic e daqui para frente nós vamos trabalhar junto. O que a gente puder fazer para dar um piso, né, sólido para as pessoas pisarem quando procurarem as terapias integrativas, a gente vai fazer com muito amor e respeito a vocês, viu? Muito obrigada, doutor Miguel Galli agora é aqui oficialmente nosso parceiro nessa divulgação, a intenção de divulgação científica desse conhecimento, dos conhecimentos que embasam as práticas integrativas. Então, quando foi que a biologia quântica, ou melhor, a quântica ainda, entrou na sua vida? Então, eu sempre tive uma curiosidade muito grande, eu sempre gostei muito de biologia, né? E aí a gente ouvia falar, e a gente é muito receptivo a esse tipo de coisa, de que existem sistemas quânticos organizando, coordenando, e sistemas que eles estão no processo de perene evolução, né? Tanto em relação à natureza em si, quanto em relação ao próprio organismo do ser humano. E uma coisa que me chamou bastante a atenção foi quando eu tive contato com um livro que foi lançado em 1944 pelo Erwin Schrödinger, que é um dos pais da física quântica, ele já dando um toque. Você vê, naquela época ele estava estudando física quântica, mas ele escreveu um livro chamado O que é a Vida? Aspectos da Célula Viva. É tipo assim, ele estava ocupado com a física quântica, junto com os outros companheiros dele, mas ele escreveu um livro alertando todo mundo, a sociedade,
de que todos aqueles preceitos da física quântica, entrelaçamento quântico, a dualidade onda-partícula, tudo aquilo que acontecia no mundo fora do ser humano, acontecia também dentro do ser humano, porque o ser humano, como tudo que existe, é formado de átomo, partículas, né? E quando eu tive esse insight lendo esse livro, aí daí para frente foi só pesquisa, estudo, contatos edificantes, né? E hoje a gente está aqui para compartilhar isso aí. Maravilhoso. A gente sabe que a partir desse paradigma quântico, é exatamente isso. Tudo quando a gente vai olhar no microscópio, né? A gente vai diminuindo a matéria até que a gente percebe que, na verdade, tudo é energia e vibração, né? Então, na prática, o que é biologia quântica? Como é que se dá a sua profissão na prática? Sim. A biologia quântica, ela é uma derivação da física quântica e existe uma obviedade muito grande nisso tudo, porque a física quântica fala de partículas e fala de átomos, submundo atômico, enfim. E nós somos feitos de átomos. Então, se as pessoas se encantam com o entrelaçamento quântico, a dualidade onda-partícula, né? As pessoas têm que se conscientizar do óbvio. Tudo isso está acontecendo dentro do organismo humano. Aquilo tudo ali. Então, as terapias integrativas, elas se inserem nesse contexto, né? Aí, quando você vê que tem pessoas que fazem reflexoterapia, aromaterapia, a própria acupuntura, não é? Então, existe uma relação profunda dessas terapias com o funcionamento quântico do organismo do ser humano. Então, a gente só precisa fazer o quê? A nossa missão é digerir isso aí em palavras palatáveis para que todas as pessoas aprendam que ela é mais do que foi aprendido e ensinado. Nós somos uma entidade quântica complexa, com muitas possibilidades. E as terapias integrativas todas se inserem aí. Exatamente. Eu sempre trago também essa perspectiva das teorias quânticas, porque elas nos dão essa base, né? A física quântica, ela é base para toda a vida. Nós estamos aqui falando, o senhor de um lado, eu do outro, num estado, eu no outro. E isso é devido à ciência que evoluiu com esse conhecimento da física quântica. E a gente está perdendo tempo, estamos atrasados na aplicação desse conhecimento no desenvolvimento humano, na nossa compreensão de nós mesmos, não é? Exato. Fundamental que a gente traga cada vez mais essa compreensão para as pessoas. Tem muitos terapeutas que sabem que as suas terapias, seja com a aromaterapia, seja florais, quaisquer que sejam, elas acabam tendo em comum o conhecimento da física quântica, não é verdade? Porque exatamente. A gente é feito como foi colocado. E é incrível que as pessoas elas têm esse insight, né? Então, só um exemplo que eu acho maravilhoso: o olho do ser humano, assim como o olho de muitos animais, a maioria dos animais, tem uma proteína lá, uma classe de proteína chamada criptocromo, e esse criptocromo, o que ele faz? Quando ele recebe qualquer espectro de luz azul, a gente está exposto à luz azul o tempo todo, né? Ele cria nos nossos olhos, especificamente estou falando aqui do ser humano, uma bússola inclinada, e essa bússola permite que o ser humano, assim como todos os animais, consigam ler campos eletromagnéticos, entendeu? Estradas vibracionais, não é? Então, é por isso que acontece a migração de animais de uma forma tão perfeita, né? E a gente ficava procurando 1001 respostas, né? São as estrelas, é a lua, tem um relógio interno, etc. Na realidade, é uma situação quântica baseada em um equipamento que existe nos olhos dos animais e que nós também temos. Inclusive, foi feita uma pesquisa com moscas da fruta,
tiraram lá os criptocromos do olhinho da mosca, ela que estava voando, procurando a fruta, ela ficou quietinha, sentou na mesa e ficou lá. Eles conseguiram pegar criptocromo com equipamento do olho humano, colocou de volta nas moscas, elas levantaram de novo, se nortearam, entendeu? Com uma proteína humana. Então, nós também temos essa capacidade de ler o quê? Ler o ambiente, ler a energia das pessoas, ler a energia dos locais. Então, aquele sexto sentido, não é? Ele tem uma explicação científica, né? Assim como os animais. A gente está muito no começo da compreensão, e eu sou fascinado pela biologia quântica, porque um pouco que a gente aprende, a gente se encanta, né? E, mais uma vez, gratidão pelo espaço de estar aqui para divulgar a biologia quântica. E vamos divulgar bastante. Vamos. Eu ia comentar, antes de eu falar, exatamente dessa questão da migração dos pássaros, né? Que é Sim. Essa questão que o senhor comentou aqui, da física quântica. Tem também uma outra questão que é bem interessante, que é a questão da fotossíntese, né? Sim. Posso explicar? Por favor. Então, a fotossíntese, ela é, dentro da biologia quântica, o estandarte, assim, ela é a explicação, eu acredito, que mais bonita e mais útil dentro da biologia quântica. O que acontece? A fotossíntese, na realidade, ela é o processo bioquímico, biofísico e biológico mais importante do planeta, né? Porque através da fotossíntese a gente pode plantar, pode colher, a gente recebe o oxigênio e etc. Mas acontece o seguinte, o processo de fotossíntese, ele vai utilizar o quê? Ele vai utilizar o gás carbônico, ele vai utilizar a água, vai utilizar a luz do sol, para que quando essa luz solar ela bater lá nas moléculas de clorofila, comece o processo todo de fotossíntese, produção dos açúcares, produção do oxigênio, só que tem um detalhe, quando amanhece e o sol começa a aparecer, e os raios solares batem nas moléculas de clorofila, não acontece absolutamente nada. E está tudo pronto ali, né? E os cientistas acabaram entendendo que o processo de fotossíntese, ele precisa de uma frequência, de uma vibração dos elétrons para que isso aconteça. Então, a gente vê a relevância aí da questão quântica da situação. Nós não estamos falando do macro, né? Um grande acontecimento para que se inicie o processo de fotossíntese. Não. Tem que ter uma vibração no ambiente, tem que ter uma frequência ali no ambiente para que a clorofila desperte, para que se efetive esse processo maravilhoso aí. E eu estava em uma palestra com a Elaine Orives há uns 2 anos atrás, e eu brinquei com ela, né? Eu falei, olha, talvez a gente ainda não tenha percebido que os pássaros cantam tanto de manhã porque eles fazem parte do processo da fotossíntese. Aí ela falou, nossa, mas você viajou muito longe. Eu falei, não, eu não tenho vergonha de pensar, né? A gente tem que aventar a possibilidade. Poxa vida, é uma cantoria de manhã, de madrugada, né? Parece que eles estão dando boas-vindas, né, a tanta coisa, mas realmente, sendo isso verdade ou não, o processo de fotossíntese, ele é um processo quântico, que ele precisa de uma frequência no ambiente para ele começar o processo todo. E uma coisa que eu acho fascinante também no processo da fotossíntese é que todas as possibilidades, né, como que a planta sabe exatamente a conexão, a molécula, o caminho da seiva, porque na verdade ela faz todos os caminhos e aquele que é mais efetivo, que é o melhor, que se conecta, que entra na frequência, na vibração certa, é o que a gente enxerga, né? É o que sem dúvida. Isso é muito lindo, né? Muito muito. Eu estava comentando com você hoje mais cedo que eu tive na primeira reunião sobre biologia quântica da USP. E eu estava ali num grau de encantamento tão grande, e foi uma palestra aberta ao público, né? Mas a maioria, 90% eram estudantes, cientistas, palestrantes, né?
Olha, a hora que ele começou a apresentar a biologia quântica, eu fiquei tão emocionado, mas tão emocionado. E agradeci ao universo, agradeci a Deus pelo fato de poder estar ali e poder estar vivo, né? De chegar até esse ponto do conhecimento científico, de alguém, né? Com conhecimento realmente verdadeiro, falar para mim, olha, você é mais, né? Vocês são mais. Nós somos entidades quânticas, né, com capacidades insuspeitas, não é? E daqui para frente só vai ser evolução nesse sentido. E é aí que eu quero inserir as nossas terapias integrativas. Maravilhoso. Doutor Miguel, aproveitando que o senhor trouxe esse comentário, como é maravilhoso essa evolução que a gente está vendo, porque até bem pouco tempo atrás, isso não era aceito pela ciência, pelo padrão científico. Sim, sim. Quando se falava em quântico, se era alijado, se era coberto fora, ainda é muito assim. Muito, muito. Pouco, né? Como é que isso está acontecendo hoje? O senhor falou que o senhor foi numa palestra dentro da USP, que é uma universidade, né? Sim. E tal. Sim. Como que o senhor vê essa evolução do pensamento, do paradigma quântico dentro dos meios acadêmicos? Sim. Olha, são várias. Uma das características incríveis das faculdades públicas é que elas possibilitam você pensar além do que está estabelecido, né? Nós temos uma cientista brasileira hoje, chamada doutora Clarissa Aiello, que ela nem mora no Brasil mais, porque ela começou a desenvolver estudos da física quântica no Brasil de uma forma tão efetiva e assertiva que hoje ela mora nos Estados Unidos, levaram ela embora dos Estados Unidos, e ela tem uma cadeira, uma sala lá, eu me esqueci o nome da faculdade, é muito conhecida, em São Francisco, para ela lecionar, pesquisar e estudar só física quântica, né? Aqui no Brasil, nós temos um incentivo financeiro muito grande, principalmente pelo grupo DOR, né? Da rede Indoor, que eles patrocinam os novos cientistas que estão pesquisando biologia quântica, e para mim, né, que sou um entusiasta disso tudo, é maravilhoso saber que não tem volta, né? O estudo da biologia quântica daqui para frente só vai trazer encantamento, né, e benefícios, e eu gosto de acreditar que está nas mãos de pessoas idôneas, não é? Que não vai deixar isso ser contaminado por política, por tendência, nem nada, e é um futuro maravilhoso que se vislumbra aí pela frente, pelo fato de a gente validar toda a nossa intuição, né? O fato de a gente poder validar o quão importante é a nossa empatia, não é? É a nossa disponibilidade para com o próximo, a nossa gratidão, não é? O nosso amor que a gente cultiva a duras penas, isso aí tem um valor inestimável, inestimável. E daqui a pouco eu vou explicar por quê. A nossa espiritualidade, né? Que não tem nada a ver com religião. Aliás, a espiritualidade, a física quântica veio explicar a espiritualidade. Exato. Quando a gente estuda a física quântica, a gente percebe que as escrituras sagradas dos antigos, tá aí, é outra forma de falar, mas é física quântica na veia. É impressionante. Quando eu comecei a estudar física quântica, inclusive associada à ciência também, a minha espiritualidade voltou, assim, né? Porque religião era uma coisa que não me agradava. Eu já tentei várias. Sim. Conheci, sempre chegava num ponto que havia uma resistência com o que eu via, né? Então, não sustentava mais. Oi? Não sustentava mais. Não satisfazia mais. E aí, quando eu comecei a estudar tudo isso, aí eu entendi muita coisa do que estava escrito na Bíblia. Mas vamos lá, vamos voltar aqui para o nosso tema, e aí eu quero lhe perguntar o seguinte: como é que as células obedecem os comandos quânticos na questão ali da absorção dos nutrientes? Sim.
100 trilhões de indivíduos dentro da gente, altamente funcionais, né? E eu brinco nas palestras, eu falo, eu não sei como é que vocês falam tanto em solidão, né? Vocês têm 100 trilhões de indivíduos, o tempo todo atento, né? À sua consciência, ao seu pensamento. Eu costumo fazer uma outra alusão, só para assustar o pessoal, né? E pelo fato das células serem tão eficientes, mas obedecerem uma hierarquia, porque a célula, o funcionamento celular, ela obedece à nossa consciência, né? Se você está bem, ela está bem, se você não está bem, ela vai ficar dodói. Aí eu costumo falar, são 100 trilhões de crianças, né? Você não sinta mais solidão, tem que tomar conta desse pessoal todo, cuide do seu pensamento, né? Cuide das suas intenções. Você não daria um litro de Coca-Cola para uma criança beber nem um copo, não é? Não. Falaria palavrão perto de uma criança? Jamais. Mas a gente está fazendo isso desde sempre, porque elas ouvem, se ressentem, ficam tristes, né? Elas são realmente um micromodelo do que nós somos no macro. Mas aí acontece o seguinte, as células, elas possuem, todas as células, um esqueletinho dentro delas, que é chamado de citoesqueleto, e esse citoesqueleto, literalmente, ele parece uma aranhazinha. Ele domina todo o corpo da célula, o citoplasma, tudo, as organelas, e o citoesqueleto, ele funciona, ele precisa estar montado como se fosse a armação de um circo. Ele precisa estar montado e de pé para que no processo de replicagem celular as informações do DNA sejam repassadas corretamente. Outra coisa, a gente tem uma tendência muito grande ao pessimismo, a enxergar só o lado negativo das coisas, e a gente precisa vibrar no positivo e vibrar na expectativa boa a respeito das coisas, depois de saber disso aí. O citoesqueleto, ele funciona em função das nossas emoções. Se você não está bem, ele desmonta. Se você está bem, ele fica feliz e de pé, tudo funcionando direitinho. Vai ter uma replicagem celular. Não, vou passar as informações corretas, né? E uma outra coisa, quando a gente não consegue escapar de um estado de estresse aí perene e diário, né? Existe o estresse benéfico e o estresse que nos adoece. O que acontece? A produção de cortisol ela é muito grande nessas situações. E, infelizmente, o cortisol, ele oxida e ele desmonta o citoesqueleto. Olha o perigo de uma frase da Bíblia muito bonita que eu gosto, ela é orai e vigiai. A Ana acabou de falar, né, que se você começa a estudar, tem uma outra frase bacana que fala assim, se você estuda pouco, você não encontra Deus, mas se você estuda muito, você vai encontrar Deus com toda certeza, né? Ele está realmente na busca, né? Deus está na busca. E, infelizmente, se a gente não cuida do nosso emocional, os receptores celulares não estão aptos a fazerem captação de polivitamínico, dos nutrientes que vão na alimentação. Então, a gente tem que, antes de qualquer coisa, né, cuidar da nossa consciência, da nossa mente, para que a gente tenha uma resposta fisiológica correta. Aí, se isso não for pura física quântica, pura biologia quântica, nada é. Porque nós não estamos falando da matéria, nós estamos falando de emoções, de pensamento, né? De informação vibracional, né? Informação vibracional, né? Inclusive, tem aí uma pesquisa de que 5 segundos depois que você começa a pensar em alguma coisa positiva ou negativa, o sistema límbico lá no cérebro, ele começa a liberar um monte de neuropeptídeos. Esses neuropeptídeos, eles não são mais pensamento, eles são fragmentos de proteína, são fragmentos de aminoácidos, que vão procurar no seu corpo uma resolução celular para aquilo que você está pensando. E aí, querida, a gente pode entender, então, finalmente,
onde começam as doenças psicossomáticas que são tão negligenciadas. Quando você fala, ó, para com isso, para com essa tristeza, você vai ficar doente, etc. Agora, finalmente, nós temos uma explicação científica. O cortisol desmonta o citoesqueleto. Uma célula sem citoesqueleto é uma célula em disfunção, e, obviamente, as células criam tecidos, não é, e órgãos. Você vai ter, todo mundo tem 1 ou 2, 3 órgãos de choque, você vai adoecer ali, justamente porque você não tomou conta dos seus pensamentos, das suas emoções. E é por isso que é tão importante a terapia e as terapias, né, para as práticas integrativas, porque é através das terapias é que a gente consegue mecanismos com técnicas terapêuticas mudar essa forma de pensar, porque nós temos, se tudo é, como a gente trouxe aqui, estamos falando de paradigma quântico, então se tudo é informação vibracional, no final das contas, né, porque somos feitos de células que são feitas de informação, então tudo é informação vibracional. Nós somos um conjunto de informação vibracional. Então, o nosso corpo, ele já tem, a gente carrega, desde que a gente é formado, desde o útero, enfim, durante toda a nossa vida, a gente está formando, está criando um conjunto informacional, que está traduzido nessa matéria aqui. Exato. Muitas vezes a gente não, na maioria das vezes, a gente não entende por que a gente repete as coisas que a gente não gostaria de repetir, por que a gente acaba fazendo coisas que a gente já sabe que não quer mais fazer, porque tem um padrão vibracional que precisa ser mudado. Tem um padrão vibracional que está informando o comportamento da matéria, dessa célula. Então, as terapias são fundamentais nesse ponto. E aqui a gente já passou do ponto de dizer que não é... A gente não vai resolver tudo com terapia. É claro que a medicina convencional, a medicina alopática, ela é importante em determinados momentos para tirar dúvidas e para resolver questões agudas. Porém, não adianta a gente cuidar só dos sintomas, que é isso que a medicina tradicional não, a medicina ocidental, né, convencional faz. A gente pode tratar os sintomas, tirar de uma crise? Pode, mas se a gente não tratar dessa informação vibracional, que foi o que nos levou para esse lugar de desajuste da fisiologia, para que em algum lugar do nosso corpo as nossas células mudassem a forma de funcionar, e aí é o desequilíbrio, né? A doença nada mais é do que um desequilíbrio de funcionamento, um equilíbrio energético. Então, se a gente cuida disso, né, doutor Miguel? Aí a gente vai cuidar, vai tomar um remédio para passar a dor, cuidou do sintoma, daqui a um tempo aquilo vai voltar, ou de uma forma mais aguda, vai piorar naquele mesmo lugar, ou vai aparecer de alguma outra forma no nosso corpo, falando das doenças. Exatamente. Exatamente. E a gente sabe, né, a gente que trabalha com isso há tanto tempo, a gente sabe que absolutamente todas as terapias integrativas, além de elas não serem invasivas, o primeiro objetivo, o primeiro apelo ali na situação é para que você fique tranquilo, para que você module as suas emoções, para que você se reencontre, recomponha, não é? Os seus pensamentos, etc. E olha que coisa interessante. Se são as nossas emoções e que modulam a estrutura celular básica, então as terapias integrativas todas, elas são abençoadas. Porque você não chega para um terapeuta e ele não vai pedir para você deitar, vai passar maca, vai ligar um equipamento, vai fazer uma incisão, nada disso. É uma outra abordagem. Eu acredito que no futuro não muito distante, né, a gente já tem várias PICs, né, terapias integrativas dentro do SUS. Eu acredito que no futuro não muito distante,
vai fazer parte do tratamento o médico falar para você. Agora você procure um iridologista, você procure uma pessoa que faça acupuntura, auriculoterapia, qualquer tipo de terapia integrativa para que você recupere uma frequência vibracional que nem o médico e nem o medicamento alopático vai conseguir fazer. Exatamente. E olha como é importante a integração, e agora falando realmente dessa integração que é preciso haver, porque a tecnologia, né, que nós temos e que está ali basicamente na medicina convencional, ela nos traz a informação que está na matéria, então a gente sabe se o órgão está bom, onde é que está o problema, e a partir daí a gente consegue fazer o link com a questão emocional. E isso, gente, já tem estudos ganhadores de prêmio Nobel. Então, a gente não está falando aqui de achismo, a gente não está falando de misticismo, né? Esse é o nosso foco aqui no NUSP, é mostrar que, diferente do que muita gente ainda pensa, prática integrativa, terapia, é algo sério. Não é qualquer coisa, não é qualquer conversa. É claro que é preciso ter acesso a profissionais qualificados. E isso é uma outra preocupação, aliás, uma das preocupações que me fizeram iniciar esse projeto, né? Eu, como advogada, que comecei a estudar tudo isso por uma questão particular minha, me tornei terapeuta e disse, não, mas espera aí, a gente precisa, né? A preocupação do advogado, como é isso? Vamos estudar melhor, vamos trazer pessoas que entendam e façam esse trabalho há mais tempo para a gente ter um conhecimento de qualidade, profundo, né? Porque é uma preocupação nossa aqui, doutor Miguel, esses profissionais que tem muito também, infelizmente, no mercado, curso de final de semana. Aí não dá, né? Exato, exato. Ele fica devendo, ele te decepciona, a pessoa forma um conceito errado a respeito de um grupo todo, e eu senti isso na pele durante esses 15 anos, e o meu caminho, literalmente, foi um caminho de pedras, né? Porque eu lidei o tempo todo com médicos, com cientistas, não é? E eu precisava me resguardar de que forma? Levando informações científicas a essas pessoas, que eles ainda não tinham, né, para que eu fizesse a diferença, não para a classe médica, mas justamente para os terapeutas. Então, nesse tempo todo de trabalho, eu acredito que vocês conhecem a doutora Rosângela Arendt também ou não? Sim, Conhecem? a parceira número 1 aqui do projeto do NUSP. Bacana. Eu costumo falar para ela sem modéstia alguma, né? Sem modéstia alguma. Eu tenho certeza absoluta que eu e a doutora Rosângela, e ela sabe disso, nós conseguimos mudar a imagem do terapeuta no Brasil. Eu já viajei tanto, né? Eu fazia, antes da Covid, 15 palestras por mês. E ela falava, Miguel, como é que você aguenta? Você vai ficar doente. Então eu falei, não, o que me motiva é a minha paixão por tudo isso, né? E aí a gente se encontrava e trocava figurinha, e comentava uma coisa, comentava outra. Ela falou, Miguel, a gente conversa com salas lotadas de médicos, de terapeutas, e eles estão modificando a visão deles a respeito de terapia integrativa, né? Trazendo essas informações novas para o seu nicho, para a sua ferramenta de trabalho, enriquecendo e tirando aquele ranço que a mim também sempre incomodou, do misticismo, que desmerece o nosso trabalho, né? Nada contra místicos, mas nós estamos vivendo uma fase da humanidade que o ser humano, ok, ele pode ter fé, mas ele precisa de um chão para ele pisar com os 2 pés firmes, porque as pessoas estão cansadas de serem enganadas e ludibriadas. É ou não é? Exatamente. E a fé, ela é importante no sentido de você estar perto, né? Porque no paradigma quântico a gente também não pode se fechar. Né? Se você foca numa coisa só e não se permite ampliar a sua consciência, você pode perder muitas oportunidades
de melhorar a si mesmo, de melhorar as relações e a própria saúde, né? Mas é importante realmente que a gente faça esse trabalho. Parabéns, doutor Miguel, por fazer esse trabalho, por estar... Parabéns a vocês. Obrigada por estar aqui conosco nessa parceria. A doutora Rosângela é uma querida, está com a gente desde o início, foi a primeira que encontrei e, com toda aquela gentileza dela, aceitou e está conosco até hoje. Muitas, pois não. Pode falar. Muitas e boas histórias com a doutora Rosângela. Ela é minha parceira de estrada, de madrugadas, de cafezinho frio, né? De apoio mútuo. Aí, o laboratório que ela trabalha conseguiu uma autorização do MEC. Eu vou contar rapidinho, porque é muito satisfatório ouvir o que eu vou contar. E os médicos começaram a fazer pós-graduação em terapia vibracional, né? E eu observava aquilo, mas tinha alguma coisa errada. Tinha muito médico da USP, médico dos hospitais, docente da USP. Aí eu cheguei para ela e para o coordenador aqui da região e falei, gente, nós temos que levar essa história aí das células, da recepção celular, que é tão complexa e bonita, para dentro da USP, né? Aí todos eles me desanimaram. Olha, eu vou te falar uma coisa para você. Se você está apaixonado, você atravessa desertos em busca da sua paixão, né? Ela falou, olha, você tenta, mas dificilmente você vai conseguir, porque eles são fechados para isso, né? Muito bem. Eu tinha amizade com o prefeito da USP aqui de Ribeirão Preto e da esposa dele por outros motivos, pediu uma chance, ele falou, ó, eu consigo te colocar na faculdade de farmácia dentro da USP e eu peço para meus colegas ir lá ouvir vocês, assistirem vocês. Deu 100% certo, ao ponto de a doutora Rosângela vir para fazer uma palestra. Nós fizemos questão que ela viesse, porque ela é uma médica nutricionista conceituada. Muito bem, ela veio e nós já estávamos presentes lá e ela deu explicações incríveis a respeito das células, ao ponto de... Ela sabe disso, que é verdade, porque ela estava do meu lado. Quando acabou, nós fomos lá para o estacionamento, esperar o carro, e passou uma moça, parou na nossa frente e falou assim, olha, eu sou docente de citologia aqui na USP, eu vou mudar a grade, porque eu não tinha informações tão atualizadas da dependência celular em relação ao ambiente. Né? Eu falei, que bênção, doutora, né? Ela falou, não tem que me agradecer, não. A gente que está em desvantagem. Aí você traz para dentro de você o quê? Sejamos guerreiros, né? Nessa fase de descobrimento, nessa fase de embasamento do nosso trabalho, através das descobertas científicas, mas antes disso, através da nossa insistência. Isso aí. Doutor Miguel, fale um pouco dos cursos que você ministra a respeito, né? Tanto da biologia quanto dessa questão da biologia quântica. Sim. Então, nós temos 2 cursos que eu ministro já há algum tempo, estão sempre atualizados, que é um curso de iridologia. A iridologia, ela contempla uma possibilidade incrível de você enxergar as situações quânticas acontecendo no organismo todo do ser humano. Me permita fazer um adendo aqui. Fique à vontade. No paradigma quântico, nós temos a dualidade onda-partícula. Então, nós temos a questão da informação frequencial, e temos a matéria, é uma dualidade, onda-partícula. Sim. A iridologia, ela é uma das técnicas, um dos estudos em que a gente, a partir da matéria, da informação que a matéria, ou seja, que a íris nos traz, a gente consegue fazer essa conexão, não é? Que é exatamente. Que está dentro das teorias da física quântica. Desculpa. Exatamente. Não resisti. A iridologia, mas você matou uma charada assim perfeita, né? A iridologia, ela é a janela do trem, né? Por onde você observa coisas nunca observadas. E tem um detalhe, são observações individuais, porque cada pessoa tem uma reação epigenética com o ambiente diferente da outra, né? Então, uma pessoa é mais suscetível a uma alimentação natural, a um ambiente natural, relacionamento sadio, né? Então, o que a iridologia faz? Você tira a foto do olho de uma pessoa e você vê se realmente isso aí está se efetivando.
Teve um caso, sábado agora, eu posso contar uma história rapidinho? Por favor. Então, nós tiramos foto da avó e da menina, e a menina de 13 anos de idade, e na iridologia, um dia eu vou te mostrar essa foto. Eu estou fazendo um curso de iridologia em Ribeirão Preto, então os alunos estavam lá, para cada pessoa que eu atendia gratuitamente aos sábados, já vai fazer mais de 6 meses que eu faço isso, 15 minutos de atendimento, né? Aí a pessoa entra, e entra um aluno ou dois e fica atrás de mim observando. Muito bem. A menina, uma menina sadia, né? Mora com a avó e com a mãe, e estava tudo bem com ela, densidade, estava tudo tranquilo. Alguns anéis de tensão, pelo fato de viver num ambiente muito adulto, né? E elas não dão muita chance para ela. E hoje em dia eu nem sei mais se é errado isso, né? Porque o mundo está tão estranho, você tem que realmente deixar perto de você quem você ama. Enfim, o que nós enxergamos lá? Na região dos órgãos genitais da menina tinha um sinal. Tinha um sinal. E como a avó estava lá, e tinha 2 alunos juntos, eu perguntei para ela assim, ó, o tio vai te perguntar uma coisa para você me ajudar no que eu estou vendo aqui, né? Você tem algum namoradinho? Ela falou, não, eu não quero saber disso agora, não. A avó achou até engraçado, né? Falou, nossa, você fala menino para ela fica brava. Falei, não, é para o tio entender as coisas aqui, para ver se o seu emocional está no tempo certo, né? Aí eu peguei, e a avó percebeu que eu enxerguei alguma coisa, né? E a avó se adiantou e falou assim, ó, nós levamos e trazemos para a escola, a vida dela gira em torno de um ambiente muito seguro. Aí que entra o insight do terapeuta, né? Eu perguntei para a mãe assim, a sua filha, ela sofreu algum tipo de abuso? Ela te contou isso alguma vez ou não? Aí ela pegou, ficou emocionada e falou assim, uma vez não, 2 vezes. Em uma rua, e depois o camarada foi para dentro do carro e abusou dela, né? Aí, o que foi, qual a conclusão que nós tiramos? Ela não estava grávida daquela menina, mas foi uma informação vibracional, foi uma informação epigenética, aliás, que ela passou para a menina, né? A menina compartilha desse trauma da mãe, mesmo sem saber da história. Olha que louco. Não, essa questão do abuso foi com a mãe. Foi com a mãe, foi com a mãe. É aí que entra também a questão da constelação familiar, né? Ou da... né? Sim, sim. Que volta, e aí nós voltamos, doutor Miguel, para o que a gente está falando desde o início, que é a questão da vibração. Nós, na verdade, herdamos a informação vibracional. Essa informação vibracional é que cria a matéria, consciente ou inconscientemente. Cabe a nós. Cabe a nós. Conscientemente algumas questões, mas a maioria dessa informação que cria todo o nosso corpo, toda a nossa informação vibracional traduzida nessa matéria biológica, sim, ela vem, né, dos nossos antepassados. Sim. Que você colocou é uma questão trabalhada também nas constelações. Que lindo isso. Mas eu achei muito interessante a observação que você fez, foi muito sábia. Na questão onda-partícula, onde que a iridologia se insere? A iridologia, ela te mostra aonde a questão onda-partícula está convergindo. Sim. Através de uma foto ou 2 fotos, uma foto de cada olho, né? Mas nós temos histórias incríveis, né? O cérebro humano, as nossas emoções, não é? Os microvasos, querida, os microvasos da esclera, que é a parte branca dos olhos, escreve nomes, faz desenhos, entendeu? Nos dá informações assombrosas, assombrosas. Uma menina que sofreu um ataque de um gato, ela tinha acho que 12, 13 anos de idade, é um trauma que ela tem tão grande dos animais. O gato está desenhado no olho da menina, sério? Entendeu? Sim.
Eu estava comentando com a Maristela numa outra live que nós fizemos. A Maristela falou, mas doutor, eu nunca ouvi falar nisso, que loucura, né? É por isso que a gente tem as fotos, não é? Exatamente. É, O nosso corpo fala nesse sentido, está tudo registrado. biologia quântica. A capacidade, a técnica de observar. Então, a iridologia traz isso, a reflexologia traz isso, né? Nós temos nos pés também muitas informações, nas mãos, no corpo inteiro, porque está tudo interligado. Nosso sistema nervoso, né, central e periférico, ele conecta tudo. 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 E você para para analisar uma coisa. O olho, os olhos, eles não são carne. Eles são o mesmo material do cérebro, é glia, essa carninha aqui dentro é glia. Então, eles são o próprio cérebro, um pedaço do cérebro, que a natureza projetou para fora e abriu as janelinhas para a gente se nortear e evoluir. Mas os olhos, na realidade, eles trazem informações todas que estão registradas dentro do cérebro, né? Então, um bom iridólogo, o iridólogo que ele é apaixonado pelo que ele faz, o que ele pesquisa, se faz uma análise iridológica com um cara desse, o cara tem que pedir permissão, né, para poder ver aquilo ali, porque tem coisas ali muito íntimas. Teve uma outra situação, isso aí aconteceu mês passado. Inclusive, ela foi fazer o curso, está fazendo o curso de iridologia por causa disso. Foi ela e a filha adolescente. E eu consegui ver lá, né, tenho os mapas todos, um trauma que ela sofreu aos 5 anos de idade. Falei, olha, você com 5 anos de idade sofreu um trauma muito grande, né, e você precisa liberar isso aí para que, e você comentou isso no começo da nossa conversa, para que a natureza ou o universo não te cobre um posicionamento futuro em relação a isso que você vivenciou, se você não modificar a expectativa e o padrão de comportamento, né? Ela ficou chocada, ela olhou para a menina, a filha já sabia da história, né? E ela falou, mas como que você conseguiu precisar que aos 5 anos de idade eu sofri um trauma? Aí o que eu faço? O bom senso, né? Você traz a pessoa perto de você, você mostra os mapas, né? Tem um mapa específico para isso, né? E você vê, ó, você conta aqui do 0 de trás para frente, até a idade que aparece esse sinal, é onde você sofreu um trauma. Ela falou, mas como que o corpo registra isso? Eu falei, ó, o corpo registra tudo. Registra tudo. É por isso que eu falo que é para a gente procurar, né, melhorar, porque dizem que na hora da morte a lucidez é tão grande, né, que tudo isso passa, não é, pelos nossos olhos e coração, assim, num átimo, rapidamente, que é uma situação quântica também, né, mas é ali que o universo vai saber se você fez as lições, não é, e se você vai em paz ou não, né? É um processo diário, tá, gente? Às vezes a gente está aqui conversando, eu terapeuta também, doutor Miguel e vários outros profissionais que passam por aqui, e pode dar a impressão de quem nos ouve, de que a gente, por ter esse conhecimento, nós estamos completamente resolvidos, que a gente não tem problema, que a gente... Não. Então, isso é um processo diário, todos nós vivemos as nossas questões. O fato de nós sabermos hoje, a partir da ciência, porque antes, esse conhecimento, na verdade, já estava disponível, algumas pessoas intuíam isso, mas não tinha como comprovar. Hoje nós temos ciência, né, para comprovar como é que isso funciona, e por que não é misticismo, não é mágica, não é, né, ai, como é que você sabe disso? Bruxo? Não tem nada de bruxaria. Isso é ciência, gente. A ciência nos mostra como isso acontece. E a física quântica, de novo, na base de tudo isso. Exatamente. É lindo demais quando a gente começa a compreender. Apaixonante. É apaixonante. A fazer essas conexões, né? Sim. Doutor Miguel, eu agradeço demais. A gente já está aqui chegando nos finalmente. Eu quero me deixar mais uma vez à vontade para falar. Não sei se o senhor tem alguma turma programada, se o seu curso está disponível. Se não tiver, vamos deixá-lo disponível de algum jeito. Sim. Olha, dizem os historiadores que o mago Merlin, ele comentava o seguinte com o pessoal lá da corte do rei Arthur.
O pessoal vivia assombrado com ele. Ele era um druida, né? Vivia no meio do mato, lá da floresta, fazendo milagres e coisas incríveis. Mas ele era muito irritado com o aplauso, com as palmas. Ele falava assim, ó, eu estou aqui, e ele foi muito útil, ele assombrava os inimigos todos lá em volta, né? E ele falava o seguinte, se vocês procurarem nas leis naturais as respostas para as magias que eu faço, vocês vão encontrar todas as respostas. E é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Exatamente. Né? Hoje e outros dias que nós Virão. vamos agendar, hein, doutor Miguel? Vamos fazer. Disponha. De preferência da próxima vez que eu possa viver e não ficar só. Tomara que tenha saído a gravação. Tomara que a gravação fique... Geralmente fica tudo certo na gravação. Sim. Então, querido, muito obrigada mais uma vez. Muito obrigada por aceitar esse desafio de levar conhecimento científico a respeito das práticas integrativas para o mundo, né? Não só para o Brasil, mas para o mundo, porque temos brasileiros e pessoas que entendem e falam português espalhadas pelo mundo inteiro. Então, a mudança de cada um é o que vai somando para que a gente mude o nosso entorno, a nossa casa, né, as nossas relações pessoais, o nosso bairro, por que não dizer a nossa cidade. Um processo. Um sonhador pode ser, né, que no momento pareça algo assim absurdo, mas assim como muitos processos começaram individualmente e se complicaram na sociedade, a gente vai ter que refazer esse processo de um a um, aí, essa expansão de consciência, para que cada um tenha mais responsabilidade, né, consigo mesmo, com as suas emoções, com as suas atitudes, e aí a gente vai mudando um pouquinho cada dia. E é isso que nós, que também fazemos, a gente muda um pouquinho a cada dia, vai trabalhando também as nossas questões. É isso aí. Eu imagino que você está na frente de um palco gigantesco e você vai dar as suas palavras finais aqui para todo esse palco, para o mundo inteiro. Fique à vontade. Olha, resumindo, sejamos elos fortes desta grande corrente que é a humanidade. Nós precisamos cada vez mais. O sábio rei Salomão ele dizia o seguinte, o objetivo de todo homem deveria ser a busca por amor e sabedoria. É o que nós fizemos hoje aqui e vamos continuar fazendo com o pessoal da NUSP aí, com muito orgulho e disposição. Viu? Muito obrigada. Hoje nós falamos sobre biologia quântica, a nova fronteira da absorção emocional do Miguel Corrales. Você que esteve com a gente, ou você que está assistindo a gravação, envie essa live para mais pessoas. Você também pode colaborar com o NUSP fazendo isso, deixando a nossa mensagem chegar em outras pessoas. Muito obrigada, doutor Miguel, muito obrigada mais uma vez e até a próxima. Tchau, Gratidão, até a próxima, dispõe.